Olá, muito boa noite para você que nos ouve nesse momento. Agora são 8 horas e 8 minutos. De olho no futuro da nossa Navegantes, o portal Clique Navegantes e a Rádio Dengo Dengo FM vão entrevistar aí as principais lideranças políticas da nossa cidade. O objetivo é debater ideias e buscar soluções sobre os desafios que as futuras administrações devem enfrentar. Hoje, portanto, sob ordem de sorteio, é a vez do nosso convidado Liba Fronza, empresário, e que agora está à frente aí do Democratas, também formando uma liderança forte em Navegantes, né? Então a gente vai conversar muito para saber aí quais são as suas ideias para a cidade, qual é a sua visão atual e como melhorar os problemas, né? Mas antes de falar com ele, eu quero dar uma boa noite para o Tarcísio Vaz, né? Que ele está mais conduzindo aqui organizando e conduzindo, né, a nossa série de entrevistas aqui. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Marlon. Boa noite, Liba. Boa noite aos nossos ouvintes da Dengo Dengo. Boa noite aos internautas que estão chegando. Lembrando que você pode nos ajudar compartilhando, marcando pessoas, tá certo? E antes da gente já começar aqui perguntando para o Liba, fazer a primeira pergunta, lembrar do comentário, né? Para não ter problemas com falta de conhecimento rede social. Para comentar e para que nós, do Clique Navegantes, possamos dizer para o Liba responder depois as perguntas que serão respondidas pelos entrevistados, você clica na imagem, aí você vai entrar na transmissão do Clique. E aí você faz o comentário e faz a pergunta, né, Marcos? Exatamente. Principalmente se está no celular, é assim que funciona, né? Sim. Porque se você comentar num compartilhamento, por exemplo, alguém compartilhou, você foi comentar lá, a gente não fica sabendo. E a gente não vai ter acesso aí ao seu comentário. Exatamente. Tá? Se a pessoa compartilhou ou não gostar do que você comentar, ela pode te bloquear, te excluir aí. Nós não fazemos isso, tá? Só existem duas situações em que eu sou o único que mexe com o Clique Navegantes. O Marlon não tem acesso, está proibido. É muito jovem, né? Vai saber mais do que eu, aí eu apanho. A única condição, as únicas coisas que a gente não admite xingamentos e ofensa moral das pessoas. Então isso sim, a gente chama a atenção da pessoa e apaga o comentário. Mas isso, felizmente, não tive um único caso desde que o Clique Navegantes está no ar. Isso já fazem 2 meses. Muito bem, e está crescendo bastante, né? Graças a Deus está indo devagarinho, aos poucos e sempre, né? Com ética, né? Vamos começar? Começar por aí. Vamos começar então, Liba, nós vamos fazer a primeira pergunta e já aí você dá teu boa noite, você vai falar com calma, né? Liba, a gente vai sempre perguntando para todos, a vantagem de ser o terceiro, você foi o primeiro, né? O Lino foi o primeiro, o Sirininho foi o segundo, você é o terceiro, Murilo o quarto, o Roberto o quinto. A pergunta é, quem é o Liba Fronza, né? E a segunda pergunta, o que é que o Liba Fronza já fez na sua própria avaliação de relevante para a cidade de Navegantes? Boa noite, Liba, seja bem-vindo. Boa noite, Marlon, boa noite, Tarcísio, boa noite, internautas e ouvintes da Rádio Dengo Dengo. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui hoje, podendo me apresentar e falar um pouquinho de Navegantes. Quem é o Liba Fronza? O Liba Fronza é um empresário que nasceu em Pouso Redondo há 48 anos atrás, mas é cidadão honorário de Navegantes, moro aqui há 32 anos, atuo no comércio há 26 anos como empresário. Atualmente temos uma empresa em Navegantes que gera aproximadamente 70 empregos diretos. Sou um cristão, creio em Deus, tenho muita fé em Deus também e desenvolvo um trabalho dentro de Navegantes, junto com a CIM hoje, estando como presidente. Fazem 6 meses que eu atuo como presidente da CIM. Estive muitos anos envolvido na causa de associativismo, envolvido no CDL, na CDL, na própria CIM, em outras entidades como sindicatos. Mas o que eu fiz de relevante para Navegantes? Isso. Na verdade, a gente, com a empresa, conseguiu fazer algumas coisas importantes. Mas o que eu considero de mais relevante que a gente conseguiu fazer na Navegantes foi o Projeto Cidadania. Esse Projeto Cidadania atingiu aproximadamente 5.000 crianças que estudavam entre o 1º e o 4º ano, fundamental, dando aulas de cidadania, de bons comportamentos, e acredito que isso tem contribuído muito para o crescimento das crianças, para o conhecimento delas e para o seu desenvolvimento como pessoa. Esse trabalho foi realizado por uma educadora, com o nosso apoio, com todo
o suporte dado pela nossa empresa durante 5 anos. E conseguimos fazer isso. Como associativismo, eu creio que através da Assim nós conseguimos trazer muita capacitação e hoje, atualmente, nessa gestão, a gente consegue fazer o Assim nas escolas. É um projeto que a Assim leva os empresários para as salas de aula dos alunos do 3º ano, né, que estão concluindo o ensino médio, e a gente leva um pouco de uma palestra sobre empreendedorismo e também falando um pouquinho sobre as oportunidades que Navegantes pode oferecer para eles e que eles continuem trabalhando, estudando e apostando na cidade de Navegantes. Muito bem, Lima. Seja bem-vindo, então, ao nossa semanário de entrevistas, que é para homenagear a nossa própria cidade. Sim. Os 57 anos de emancipação política, que é comemorado segunda-feira. E vamos para a primeira questão, que é bem aberta, bem tranquila, não tem problema nenhum, que é a seguinte, é o pinga-fogo, você tem um pouquinho mais problema, né? Depois vai dificultando. Começa devagar. Sentindo o aluno para depois ir cobrando dele de mais, né? Mas é assim, pessoal. Liba, tirando a brincadeira, quais são, na tua avaliação, na tua visão, né? Você tem um setor, você representa e você participa anos, a gente conhece, a cidade conhece, quais são os maiores desafios que Navegantes vai precisar enfrentar nesse próximo período de 10, 15 anos? Não estou estabelecendo assim uma data, mas entre 10 e 15 anos. Quais, como o próximo gestor que vai assumir, porque se você está aqui, porque você é uma das pessoas que a imprensa e as redes sociais dão evidências com a possibilidade de até ser candidato ano que vem. Nós não estamos falando de candidatura, mas como líder empresarial e, portanto, político que você é, a política é tratar o bem da cidade, qualquer ação é política. A pergunta é, quais são os desafios que a Navegantes vai precisar enfrentar nesse próximo período que vai vir aí a partir de 2021? Vamos estabelecer isso como ponto de partida. Eu vejo assim, a ligação entre Navegantes e Itajaí com uma ponte, isso é um grande desafio para Navegantes. Né? Nós temos também a questão do saneamento básico de Navegantes, é o grande desafio. Nós vivemos numa cidade litorânea, que exploramos o turismo e falamos muito da nossa praia e precisamos mantê-la no mínimo, né, assim, própria para o banho. Nós temos que trabalhar muito a questão do plano diretor, é algo urgente que está travando o desenvolvimento da nossa cidade nesse momento. Nós temos que trabalhar bastante a questão do turismo, que ele está, né, eu estava lendo hoje que o turismo é a principal atividade econômica da foz do Rio Itajaí. Nós estamos explorando pouco essa questão e nós temos que pensar bastante na questão do esporte também. Né? Eu vejo que Navegantes, eu falo como empresário, eu recebo semanalmente pessoas na nossa empresa pedindo apoio para que a gente possa conduzir os atletas a alguns campeonatos, algumas modalidades de esportes, que eles se destacam nessa modalidade e eles não têm apoio para poder ir participar dos campeonatos. Você tem uma avaliação, Liba, de por que é que esses desafios ainda não foram enfrentados, tendo em vista que Navegantes, vamos estabelecer 2003, 2004, 2005, quando para cá começaram a se instalar Portonave, Naviship, os estaleiros, depois ali grandes empresas, né, citando até nomes aqui, para não ter problema de citar, que proporcionaram um crescimento da cidade, não só populacional, também em termos de receita, principalmente ali 2008 em diante, 2009. Por que esses desafios que você citou, aparentemente, nenhum deles foi enfrentado até agora? Você, como alguém de fora da administração pública, tens alguma opinião formada sobre por que isso não aconteceu? Esse enfrentamento não foi iniciado, pelo menos? Porque ninguém quer que se resolva em 1 ano, 2, mas pelo menos ter começado? Tarcísio, eu não falo que esses desafios realmente vão ser resolvidos em curto prazo, mas eles precisam ser pensados, né? E acredito que foco, né? As pessoas têm que ter um planejamento, o poder público precisa ter foco e querer resolver essas situações. Sinceramente, não sei o porquê que não atuaram em cima disso ainda. Alguns estudos de algumas situações dessas já foram feitos, alguns movimentos já começaram, mas a gente não pode somente pensar, precisamos agir. Foco nesses objetivos para que a gente possa conseguir resolvê-los. Sinceramente, eu acho que falta
vontade política de enfrentar essa situação. Marlon, quer complementar alguma questão? A gente já vai para um bloco de intervalo, mas rapidamente voltando rapidamente na questão do turismo, né? O que na prática, do teu ponto de vista, pode ser feito para a gente, a curto prazo, já conseguir dar uma elevada no nosso turismo? Assim, pelo menos, vamos dizer assim, para atrair turistas para Navegantes e melhorar o sistema como um todo, né? O que pode ser feito? Nós temos vários pontos turísticos em Navegantes e que eu vejo, né, não vejo nenhum bem cuidado e explorado, né, que nós precisamos cuidar disso. Vamos citar nosso principal ponto turístico, que é a nossa praia. Né? Vamos falar do principal fluxo de turistas na Praia do Gravatá. Hoje nós estamos com um grande problema na Praia do Gravatá e precisamos resolver ele. Né? Então esse é um foco que nós temos que dar. Como resolver o problema da Praia do Gravatá? O alargamento da faixa de areia, que já não contempla mais areia durante a temporada. E ela que traz o turista para Navegantes. Então, esse é um ponto. Fora isso, nós temos outras grandes atividades de turismo que podem ser exploradas. E todas elas, eu citaria uma bem simples. Cuidar da nossa orla e cuidar dos pontos que já existem. Certo. Vamos para o intervalo, né, Marlon? Lembrando que você pode estar comentando, de preferência comente clicando na tela no vídeo, aí você vai entrar direto no Clique Navegantes, deixa lá a pergunta para o Liba. Nós aqui não devemos fazer perguntas, a não ser uma outra que seja possível, certo. Porque nós temos o nosso, não foi proposto isso, nem avisamos que seria assim, queríamos ter avisado os entrevistados, então faça sua pergunta, o Liba tem o compromisso depois de entrar lá e responder o próprio Clique Navegantes na página, tá? Exatamente. O Liba, alguém que ele queira que responda, mas ele vai fazer pessoalmente, ele sabe mexer no Facebook mais do que nós. E assim, compartilhe com os amigos, marque as pessoas e nos ajude a espalhar essas propostas. Amanhã temos entrevista com o Murilo Cordeiro. Certo. E sexta-feira, Roberto Carlos de Souza, só para lembrar, vamos para o intervalo, Marlon? É isso aí, vamos para o intervalo, a gente volta em sequência com muito mais. Agora 8 horas e 25 minutos, estamos retornando por aqui com a nossa série de entrevistas com as principais lideranças de Navegantes para falar sobre o futuro, né? Aproveitar que estamos aí no mês de aniversário dos 57 anos de Navegantes, vamos buscar conhecer os problemas e identificar meios para se resolver nos próximos anos aí, né? Então, para isso acontecer, nada melhor do que conversar com as principais lideranças. Hoje, por aqui ao vivo no nosso estúdio, o empresário Liba Fronza, do Democratas, conversa com a gente, dando aí a sua opinião, né, falando sobre diversos assuntos. Tarcísio? Vamos retomar então? Vamos lá? Vamos fazer as perguntas mais fáceis primeiro, depois a gente Vamos lá. Vamos falar de mobilidade urbana. Você colocou ali os teus temas principais, mas um deles é a mobilidade urbana, o trânsito da cidade. Você sendo um líder municipal que estivesse à frente, quais seriam as principais primeiras iniciativas que você tomaria? Vou dar um exemplo. Vamos pegar uma coisa bem concreta, que já fiz para os outros. Fila do ferryboat como está hoje para acessar Itajaí quando acontecem os problemas na BR. Você tem 6 meses, a temporada está chegando, tem 5 meses. O que você vai fazer? Essa é uma pergunta. E a outra, a mesma coisa com relação ao acesso ao aeroporto, que não sei se aguenta mais uma temporada assim, do jeito que está, aquela buraqueira lá. O que você faria para resolver agora o imediato? Depois, ao longo prazo, talvez é até mais fácil de te responder. Tá. Com relação à mobilidade urbana, eu gostaria só de enfatizar uma situação que eu vi essa semana, que para mim é complicadíssima. A primeira coisa que eu faria, Tarcísio, era construir pontos de ônibus, abrigos nos pontos de ônibus. É triste ver as pessoas pegando ônibus em dias de chuva, na beira-mar, que eu passei, sem um abrigo. Então, como é que a gente vai incentivar as pessoas a andar de transporte coletivo se a gente não dá a mínima condição? Esse é o primeiro passo, que eu acho que ajudaria bastante. Mas vamos à questão do ferryboat. Nós precisamos resolver essa questão do ferryboat imediatamente. Precisamos mudar alguma situação de fluxo do ferryboat hoje. Nós não temos como continuar da maneira que está hoje. Nós temos que sentar com a empresa, eles têm que achar uma solução com relação à fila do ferryboat. Se eles não conseguem nos ajudar pensando, nós temos que trazer uma pessoa que possa nos ajudar, um especialista nessa situação, e nós pensarmos na situação atual que nós estamos vivendo, das ruas que nós temos, no que nós temos disponível,
como nós faríamos para melhorar o transporte das pessoas, o fluxo de carros naquela situação ali. Tem que fazer alguma mudança. Da maneira que está, não pode continuar. Você, no momento, não tem não teria uma solução de pronto. Teria que discutir. Sim, com certeza, Tarcísio. E com relação àquilo que está se ventilando, não é nada oficial, a gente sabe porque tem fontes, a empresa estaria pedindo liberação de mais uma rampa de acesso ali do lado da principal dos carros. Fosse prefeito, você já liberaria assim para... Não, de forma alguma, não liberaria. Porque essa região tem que liberar, tá? Já Você é a favor ou contrário a se ter a passagem, a travessia de carros naquele ponto ali? Eu acho que a travessia de carros naquele ponto ela já está ultrapassada, ela não comporta mais. Nosso centro de navegantes ele tem dificuldade de ruas pequenas, estreitas, então nós não podemos aumentar o fluxo ali, nós temos que achar uma maneira de deslocar o fluxo para outro local. Teria alguma sugestão de onde colocar os carros? Da travessia. Da travessia, no caso. Uhum. O ponto de travessia. Eu acho que nós teríamos que tirar ele do centro, onde está hoje. Porque as pessoas que têm carro não têm dificuldade de andar 1 quilômetro, 2 quilômetros para frente. Tem que sair do centro. Certo. E, já aproveitando, você falou na tua abertura a questão da ponte. Você é favorável de uma ponte. Tem ideia de onde ela teria que sair? Com certeza, essa ponte tem que sair após o terminal portuário. Né? Acredito que existe um pré-projeto aí que eu já vi várias pessoas ventilando, que ela sairia praticamente aqui na rótula do aeroporto, ligando com a Murta. Eu vejo um bom local, teria que ver o menor impacto possível com a mobilidade do nosso centro de navegantes. Ligando próximo ao aeroporto, eu acho que é um dos grandes fluxos de entrada de pessoas para navegantes é o aeroporto. Então nós teríamos que tentar fazer uma ligação próxima ao aeroporto para as pessoas não circular pelo centro. Que é do centro. Okay. Sobre mobilidade urbana, alguma grande obra, pensando agora no futuro, digamos, de 10, 15 anos para frente, na tua cabeça se poderia passar para pensar em melhorar o fluxo, enfim, a situação dos carros, do transporte coletivo, das cidades? Tarcísio, eu quero te responder a questão do aeroporto, a entrada do aeroporto, que ficou no ar a pergunta. O acesso. O acesso. Desculpa. Nós precisamos fazer o binário urgente. O binário é uma obra que não custa caro e ela está com bastante facilidade de ser feita. Acredito até que vai ser feita agora nesse governo do Emílio ainda, né? Porque ele já tem mostrado interesse em fazer isso, aquela venda da Folha de 4.700.000, ele vai destinar a isso. Vai ser uma obra muito importante para navegantes. E acredito que essa obra ela é de fundamental importância para melhorar o fluxo do aeroporto e muito mais do que isso, melhorar a nossa autoestima, porque as pessoas que entram em navegantes pelo aeroporto, eles têm uma impressão muito ruim do acesso. Assim eles vão sair pelo menos com uma impressão boa das entradas. Só para complementar, binário, a gente fala muito em binário, mas tem pessoas que não sabem o que é. Significa que é uma via que vai e outra que vem. Exatamente. Com relação à mobilidade urbana, no modo geral, Narciso, eu enxergo, claro que eu não sou especialista e acredito que nós temos que chamar especialistas para isso. Mas assim, a grosso modo, entendendo e olhando, o que podemos fazer no centro de Navegantes, que é uma cidade já constituída ali no centro, com ruas pequenas, poucas ruas, todas elas com casas, já prédios, todas construídas ao redor. É difícil, vai gastar muito, vai ter que indenizar, vai ter que fazer muitas obras. Eu acredito que o mais simples seria nós pensarmos em projetar o centro de Navegantes ou deslocar o centro para outro bairro, para que a gente possa melhorar essa questão de mobilidade. Todo esse fluxo do centro a gente teria que tirar, porque senão a gente não vai conseguir adequar isso. Nós estamos falando de Navegantes de 80 mil habitantes hoje, mas a Navegantes do futuro ela vai chegar a 150 mil habitantes. Exato, vai dobrar pelo menos. Então a tua sugestão, para deixar claro, é transferir o centro ou parcialmente para uma outra localidade. Então, Marlon, é isso aí. Eu não sou especialista, certo, mas eu vejo assim, a olhos nus que não tem como nós mudarmos, aumentar a quantidade de ruas que existem no centro. Certo. Bom, vamos trocar de assunto então. Vamos falar de um assunto que você também tocou no início, para depois entrar em assuntos mais que a população está querendo ouvir também. Turismo, já que os outros também falaram de turismo, o que você vislumbra? Você já deu os teus pitacos iniciais ali, mas num governo de médio e longo, uma projeção de médio e longo prazo, além de estabelecer, de deixar bonito,
de deixar apreciável apresentável nossos pontos, como é que você pensa que o turismo para onde o turismo deveria caminhar em Navegantes, para ele ser fonte de renda para a população, para a cidade dos empresários? Então, eu penso assim, tudo que nós pensarmos em Navegantes, não podemos pensar a nível de planejamento de 4 anos. Nós temos que pensar Navegantes para o futuro, 10 anos. Vamos fazer um planejamento turístico para 10 anos. Nós temos que deixar essas diretrizes claras, porque as pessoas precisam investir em Navegantes. As pessoas que investem em turismo, elas precisam saber para que caminho Navegantes vai, qual o formato que Navegantes pensa do turismo do futuro. Certo. Aí nós conseguimos atrair empresas que vão investir no turismo. Como é que nós vamos conseguir trazer empresas se nós não tivermos um planejamento claro? Como é que um empresário, né, vai trazer um hotel aqui para Navegantes, como já está acontecendo, a reforma do Hotel Costa, que um empresário está investindo agora? Como é que ele vai ter a segurança, a certeza de que a praia vai ter continuidade, que ela vai fazer parte de um projeto? Quais são os projetos de atração de pessoas para cá? Com relação ao Parque do Beto Carreiro, o que nós podemos aproveitar Navegantes para essas pessoas que vêm para o parque, para elas ficarem Navegantes? Então tudo isso tem que ser feito planejado. Nós temos muitas ferramentas de turismo a ser explorado em Navegantes. Volto a falar, nós temos a Orla, que ela é importantíssima, que é o principal, um dos principais. Nós temos o rio, que nós estamos dispostos para esse rio, que pessoas ficam maravilhadas quando vêm para cá e olhar os navios entrando e saindo, e nós não aproveitamos isso. Nós temos a questão, podemos explorar um mercado público em Navegantes, que pode trazer renda para as pessoas que moram nos bairros, pescadores. É algo interessante que sempre atrai pessoas para as cidades bem estruturadas. Nós temos um turismo rural, que Navegantes tem muitas ferramentas para poder explorar isso. Nós podemos fazer turismo de aventura. Então nós temos várias ferramentas. Então só precisamos o quê? Planejar. Como é que nós vamos organizar isso para o futuro? E deixar isso claro, escrito, que as pessoas vêm, enxergam isso e começam a investir nas áreas que elas têm afinidade. Que não dependa da política em si, da minha entrada, da gestão de 4 em 4 anos. E sim, não da cabeça de um secretário, ou de um prefeito, ou de um gestor. Nós temos que ter algo planejado que, independente da pessoa que está ali, o processo vai continuar. E a isenção fiscal, o apoio, como tu pensa dessa forma? Marlon, eu sou bem sincero para ti. Nós podemos até pensar em isenção fiscal, ou incentivo fiscal, podemos, mas eu acho que muito mais do que pensar em incentivo fiscal, nós temos que dar oportunidade, dar condições para as pessoas investirem aqui dentro. Na questão, como condições sem incentivo fiscal? Preparando a nossa cidade, deixando claro o nosso planejamento de turismo. Que a pessoa, assim, Navegantes tem tudo. Para que nós precisamos dar incentivo? Então deixa claro. Vai ser dinheiro. E quem paga o imposto é o cliente final. Exatamente. Cobra dele. Vamos tocar de assunto? Podemos, Mário? Vamos enfrentar aqui um assunto que é calcanhar da crise de qualquer governo, que é a saúde pública. O administrador, o governo municipal, ele tem uma responsabilidade muito grande, principalmente a atenção básica. Hoje, como é que você está vendo a saúde pública e como é que você projetaria a saúde pública em nosso município? Então, Tarcísio, a saúde não é diferente de outras pastas do nosso município com relação à gestão. O que nós precisamos? Eu me preocupo bastante, né? Quando nós somos empresários, né? Nós estamos falando aqui antes, todos nós somos empresários, e como é importante nós termos informação, né, para poder fazer gestão. Como é que nós vamos fazer gestão sobre algo se nós não temos nada de informação? E o que falta hoje dentro da nossa cidade de Navegantes? Informações, dados, para que a gente possa fazer gestão em cima disso, de números. Como é que nós vamos projetar uma saúde? Como é que nós vamos fazer compra de remédios? Fazer planilhas de atendimento aos hospitais? Se a gente não sabe a quantidade de pessoas, quais os tipos de doenças, o que leva as pessoas aos hospitais, como é que a gente pode atuar em cima disso? É importante nós cuidarmos isso com bons olhos? E é muito importante. Só que eu acredito que nós temos que fazer algo estruturado. Então, hoje, qual o controle que as nossas farmácias têm na entrega de medicamento para os nossos pacientes? Nós conseguimos fazer entrega de medicamento nas casas? Por que não se consegue fazer entrega de medicamento nas casas? Qual a gestão que nós temos que fazer em cima disso?
nós temos muitas oportunidades para melhorar a gestão. A saúde, ela precisa ser tratada com bastante ênfase. Nós temos um orçamento que ele permite que a saúde ela possa ser tratada com isso. Nós temos condições, aparelhos para isso. Nós temos que manter esse programa Mais Médicos que veio para Navegantes, fazer com que isso continue atendendo a população. Não podemos deixar postos de saúde ou atendimentos sem médicos faltando por férias, sem estar nos postos. Não, nós temos que fazer gestão em cima disso. Se nós tivermos as informações, os dados, nós conseguimos trabalhar e estruturar isso novamente. Posso? A Policlínica de Machados, você acha que a localização dela está correta? Eu diria para ti assim, que estar ali, ela pode atender o bairro de Machados, pode atender o bairro de Volta Grande. Eu nem mexeria muito na questão de localização, né? Mas eu melhoraria muito essa questão de gestão dela. Você falou do Policlínica, você falou do Mais Médicos. Hoje o Mais Médicos está sendo reduzido, vai ser mudado, e uma vez já perdeu 5, 6 médicos de 13 que tinha. Você ousaria criar um mais... Vamos usar outro nome, tá? Vamos usar isso que a população conhece bem. O Mais Médico municipal, trazer médicos para fazer esse atendimento primário, que é o clínico geral no posto, que hoje está deficiente em Navegantes? Nós precisamos resolver. E aí eu vou perguntar em seguida. A saúde tem hoje um problema que também é... 20 horas e 44 minutos, retornando por aqui com a nossa série de entrevistas com as principais lideranças políticas de Navegantes sobre o futuro da nossa cidade, os próximos 10, 15, 20 anos, o que vai acontecer, né? E antes de ir para o bloco de apoio cultural, nós tínhamos aí uma pergunta acerca da saúde, né? Exato, só para lembrar que a gente deu uma antecipada no bloco, porque caiu a internet aqui, para a gente não deixar o pessoal da internet sem acompanhar, temos que reconectar. Então, aproveitamos, pedimos desculpas pela rádio e fizemos o intervalo. Estava quase na hora mesmo, né, Mário? Bom, sim, tá. Então, já ia fechar ali. Vamos deixar o Oliva responder essa questão da saúde, que ficou sobre a questão dos recursos financeiros. Só para quem caiu lá, né, de onde tirar recursos? De onde tirar recursos para atender as demandas que estão? Na verdade, tudo passa por uma questão de gestão. Volto a falar, né, que nós temos que fazer uma gestão bem feita dentro dos recursos existentes, porque nós teremos problemas no futuro com relação a recursos mesmo, né? E como a gente vai buscar recursos? Buscar parcerias, buscar apoio, tudo isso nós temos que entender como um plus. Mas nós temos que fazer a gestão dentro daquilo que a lei determina, que é o nosso teto máximo que a gente pode investir em saúde. Certo. Então, o que nós fizemos dentro de uma empresa, né? Nós sabemos do orçamento que existe, nós trabalhamos o sentido inverso. Quanto podemos gastar? E como vamos gastar esses recursos que tem para trazer o melhor resultado possível. É mais ou menos, essa é a conta que nós temos que fazer com a situação atual que vai acontecer, né? Atual que existe. E o que vai acontecer com o corte dos investimentos em saúde, nós temos que buscar trabalhar parcerias, cuidar do básico da população, para que quanto menos população vier a utilizar o sistema de saúde, melhor vai ser o atendimento daquelas pessoas que realmente estão precisando. Então passa pelo saneamento básico, passa pelo cuidado animal, porque muitas coisas acontecem da saúde também com relação ao cuidado animal. Então tem várias situações que a gente vai ter que trabalhar. Na verdade, né, eu acredito que gestão tem que ser reinventada todo dia. Não dá para nós nos conformarmos com o que a gente está vendo no momento hoje. Nós temos que trabalhar e pensando como nós podemos melhorar, se reinventar a cada dia. Certo. Dentro da saúde, tem mais alguma pergunta específica? Não, vamos perguntar sobre a educação. Eu poderia emendar agora na causa animal. Pergunta da causa animal, vai lá. Aí a gente, em sequência, fala da educação, pode ser então? Vai. Qual é a tua visão hoje? Como está a situação da causa animal em Navegantes? E tendo problemas, como melhorar? Então, a causa animal é algo que tem que ser tratado com muita seriedade em Navegantes. Eu vejo a quantidade de animais, de pequenos animais soltos pelas ruas. É um problema que as pessoas vêm de outras cidades, acabam deixando esses animais aqui, abandonando esses animais. Isso causa um problema social para nós muito grande. A procriação desses animais. Então, hoje tem que ser focado. Tem tantas coisas. Eu iniciaria assim, ó, se nós começássemos com a coleta
né, seletiva de lixo. Quanto isso já melhoraria a questão da causa animal? Acabaríamos com o problema dessas, né, das carroças, dos carroceiros, dos cavalos. Essa semana a gente teve ainda um episódio, né, que circulou pelas nossas redes sociais de maltratos, né, de um animal, de um cavalo. A gente tem que dar condição para essas pessoas, que eles são catadores, mas que a gente possa fazer uma cooperativa, possa organizar. Essas pessoas, elas não precisam mais estar com os animais na rua. Nós precisamos fazer um trabalho de castração. Nós vimos hoje, né, e eu acompanho isso muito de perto, né, tem a Sorilei lá no Gravatá, ela faz aquela carreta solidária, que ela faz quase 200 castrações num dia. Né? Quanto isso traz de resultado para navegantes? Então nós temos que pensar dessa maneira. Né? Nós temos que ter um cuidado muito especial e eficiente com relação a essa causa animal. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Pelo contrário, nós temos que estudar isso com muito critério. Num possível governo seu, né? A gente está falando de política, não pode acontecer. A prefeitura daria apoio, tiraria um pouco de si a responsabilidade, jogaria talvez apoio, recursos financeiros para as ONGs, ou tomaria para si totalmente a responsabilidade de resolver os problemas da causa animal? Olha, eu tenho visto um trabalho muito eficiente das ONGs com relação à causa animal. Muitas pessoas envolvidas em um trabalho, eu diria hoje, né, não sou um conhecedor profundo dessa questão, mas aos meus olhos fazem um trabalho muito bem feito. Talvez por que investir esse recurso na prefeitura? Né? Não sei, talvez a gente tenha que tratar isso de uma maneira diferenciada, né? Analisar bem essa situação. Eu vejo que hoje tem muitas ONGs envolvidas na causa animal e que trazem um resultado muito grande. Aonde que nós estamos vendo na prefeitura, trabalhando com o DABA, né? Volta a falar assim, ó, está hoje, né, numa instalação nova, num local, no meu ver, assim, inapropriado, de frente para o mar, numa casa de difícil acesso com as pessoas que têm maior dificuldade financeira. Nós temos que levar essa situação para os bairros, onde está o maior problema. Né? Mas tem que analisar mais profundamente. Beleza, vamos. Educação. Como é que você está vendo hoje, 1 minuto para tentar, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? 1 minuto é modo de dizer, você não fala muito. Como é que você vê a questão educacional, aquilo que é de competência do município? Como é que você vê a Navegantes, como é que você projetaria isso para o futuro? Então, educação básica e até o ensino fundamental. Navegantes hoje, nas escolas municipais, e vou citar o nome lá no Ilca, no Gravatá, tem um aluno que ele é referência nacional. Né? Um aluno que ele se destaca a nível nacional na capacidade, no conhecimento que ele tem. Isso mostra que nós temos bons profissionais na área de educação e navegantes. Muito bons profissionais. Nós temos que melhorar, né, essa questão do aparato das escolas, da estrutura física, da estruturação, do cuidado, né, do ambiente de estudo deles, olhar com diferente, assim, foram colocados lá atrás, né, lousas eletrônicas, digitais nas salas de aula, perfeito. Estão funcionando hoje? Né? Nenhuma mais funciona praticamente nas salas de aula. Então nós temos que ter o cuidado, né, de todo o equipamento, de toda a estrutura para os professores poderem desempenhar o seu bom trabalho. Que eu vejo que nós temos ótimos professores na educação e navegantes. A lousa digital, você é favorável? Manteria como super favorável, super favorável. Não sei se daria para fazer manutenção dessas lousas, porque pelo que eu entendo são lousas que foram importadas, né, e que hoje já não tem mais manutenção e assistência aqui no Brasil. Então mas fica talvez seria favorável à implementação de toda a tecnologia possível na mão do professor. Imagina, não claro dá, que né? sim, tem que ser. Está tudo no opinião. Não, mas tem que ser, com certeza. É que fui professor de 22 anos e era giz e quadro. Aquele verde ainda. Complicado. Nós precisamos dar muito apoio aos professores. Né? Eu acho que a educação ela precisa ter bastante apoio mesmo. Lembrando que nós temos deficiência em vagas de creche, nós temos um problema sério na temporada de verão, que hoje as colônias de férias são 2, 3 semaninhas, não resolve o problema. Isso é um problema que o prefeito, que na nova... Como um empresário... vai ter que enfrentar, você sabe disso, tem que ter solução. Como empresário... E a solução E as pessoas vão ter a solução na semana seguinte que você tomar um posse, se um dia você vier a ser prefeito. Exatamente. Se um dia eu chegar a ser prefeito Navegantes, nós vamos trabalhar muito, né? Vai ter creche no verão. Assim, ó, nós como empresários,
A gente sofre isso no dia a dia. Nós contratamos mulheres, né, mães de família, que elas passam dificuldade durante a temporada, onde deixar os filhos, com quem deixar os filhos. Aí elas têm que deslocar um parente, tem que vir para cá. Muitas às vezes perdem até a conta porque não tem onde deixar os filhos. Então isso é um problema recorrente. Nós temos que atuar em cima disso. Não podemos fechar os olhos, né? Nós temos que entender que existe uma demanda muito grande disso. Beleza, então. Vamos para o pinga-fogo e se sobrar tempo, lá voltamos mais um tempo. Pode ser, Mário? Pode ser, Liba? Eu estou à disposição. O pinga-fogo já deve ter visto, como é que é, o seu terceiro, é a pergunta 10, 15 segundos para responder. Ou a palavra para complementar, ou uma frase para acrescentar alguma opinião. O mais curto e breve possível. Não precisa explicar nada. A gente corta, tá? A não ser que e se não souber, pode dizer, passo. A não ser que a gente pedir para explicar. Então, por quê? Aí tudo bem. Mas de preferência. E a gente está começando com essa brincadeira, é uma brincadeira, na verdade é para a gente também ver o desempenho, conhecimento, e aí você vai conhecendo mais a pessoa, né? E tem que ser bem espontâneo mesmo. E é aleatório, tá? Aleatório. As perguntas são todas que a gente faz, né? Então começa um final e começo aqui, né? É um pinga-fogo. Né? Eu daqui, ele de lá. Eu faço um, ele faz outro. Podemos começar então? Vamos lá então. Vamos lá. Para todos então. E o pinga-fogo aqui com o nosso amigo Liba Fronza. Prefeito que você destacaria como sendo muito bom para navegantes. Ex-prefeito, aliás. Ex-prefeito. João Fagundes. João Fagundes. Por quê? Ele fez uma gestão dentro dos recursos que ele tinha excelente, na minha visão. 3 qualidades necessárias a um bom prefeito: honestidade, capacidade e conhecimento. Um fundador de navegantes. Seu Onofre. Seu Onofre, conhece ele? Muito bem. Muito bem. Concurso público, terceirização de serviços ou cargos comissionados? Qual das 3? Concurso público, terceirização de serviços ou cargos comissionados? Concurso público. Um livro que você tenha lido recentemente, que você indicaria? Meu livro de cabeceira, a Bíblia. Marcação de consultas em postos de saúde. Como facilitar a vida das pessoas? Tem que ser tudo via online. Totalmente? 100%? De preferência. Uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim que nossa cidade tem. Uma coisa muito boa. O povo de navegantes, muito bom. E a ruim? Passo. Vou comprar depois. Vamos lá. Revitalização da via Beira-Rio do centro a Machados. Ótimo. É a favor, então, do empréstimo feito? Vou completar. Sou a favor da revitalização daquela via. Uma prática elogiável do atual prefeito? Honestidade. Lei de responsabilidade fiscal. Você pensa sobre ela? Precisa existir. Uma nota de 1 a 10 para o governo Emílio e por quê? Passo. Não vai responder? Passo. Uma novela que te marcou? Ixi, Roque Santeiro. Os internautas mais jovens depois perguntam para ele qual é. Vamos lá. Uma nota de 1 a 10 ao atual governador do estado e por quê? 5. Ele precisa pensar melhor nas atitudes dele. Uma série de TV que você assistiu e que recomenda? Ai, cara, eu assisto a Netflix, agora não sei dizer o nome. Acho que é Sweet, se eu não me engano. Beleza, então. Primeiro isso é primeiro lá. Se prefeito, qual seria seu primeiro grande ato no primeiro dia de governo? Assumir a prefeitura. Depois disso. Primeiro ato, sabe? Rápido, Se prefeito. Primeiro ato? E eu estou rápido também. Primeiro ato. Eu... Além da sua prefeitura e abrir a porta da prefeitura. Apresentar o plano de governo, planejamento. Beleza. Ideologia de gênero é tema relevante? Por quê? É tema relevante, ele tem que ser estudado. Em qual situação você abriria mão de uma provável candidatura a prefeito de Navegantes? Olha, É um para outro, né? Olha, em qual situação? Uma situação que existisse um projeto para navegantes que pudesse ser executado e que trouxesse o desenvolvimento de navegantes. Eu apoiaria 100%
e apoiaria essa pessoa e sairia da condição de pré-candidato. Muito bem. Pessoa que se destaca no setor empresarial de Navegantes. Empresarial de Navegantes. Eu destacaria o Osmari de Castilho Ribas, superintendente da Portonave. Ele consegue fazer uma gestão na Portonave para trazer o desenvolvimento para Navegantes. Okay. Institutos federais caberiam em Navegantes? Sim. Por quê? Nós precisamos trazer capacitação técnica para os moradores de Navegantes. UPA, ter ou não ter? É um assunto difícil de falar. Eu acho que a UPA não teria. Nós teríamos que melhorar o que nós temos hoje com postos de atendimento. Okay. Hospital de Navegantes. Melhorou bastante, mas precisa melhorar mais. Um veículo de comunicação de Navegantes que no seu modo de ver se destaca pelo conteúdo, exceto os promotores dessa entrevista. Então, eu não gostaria de opinar a respeito disso, porque eu entendo que nós temos 7 veículos, né, inscritos em Navegantes, e fora os blogs e as pessoas que entendem. E vejo que todos eles contribuem muito para o desenvolvimento de Navegantes, cada um da sua forma. Acesso ao aeroporto de Navegantes? Então, o assunto fica fácil. Sim, nós precisamos fazer urgente. Um líder ou uma líder comunitária que se destaca em Navegantes. A Sorilei, do projeto A Turma do Sim Feliz. Eu vejo que ela é uma pessoa que se destaca muito pelo trabalho que ela executa com a causa animal. Vou fazer, mas já foi mais ou menos respondida. Porto, túnel ou mais balsas para travessia? Por quê? Já foi falado. Já foi falado. Queremos ponte. Ponte, não quer túnel. Com quem você gostaria de fazer um debate, tete-a-tete, né, sobre Navegantes? Não, com todos os candidatos. Com todos. Pois então, porto e complexo portuário, o que isso representa? Desenvolvimento. Oportunidade. Cite 3 produtos ou serviços que movimentam a economia do município. Turismo, né, a logística, comércio. 3 seria isso. Um vereador, no caso, ou da mandato anterior, que fez história na cidade de Navegantes. Eu acho que aquilo pela polêmica dele, pela maneira dele agir, foi ele. Oposição ou situação ao atual governo? Eu sou um defensor do crescimento e desenvolvimento Navegantes. Então, eu não tenho opinião de oposição e nem de situação. Eu sou uma pessoa independente que apoia o desenvolvimento. Ok. Qual a importância da mulher, na tua visão, para a sociedade? Nossa, extrema importância. A mulher é fundamental. Começando pela minha casa, né, e com as pessoas que trabalham na nossa empresa. E pena que as mulheres acabam sendo, né, subjugadas em algumas situações ou até muito protegidas pela lei, que acabam tendo até uma certa rejeição do mercado de trabalho em função disso. VPNI. Tem que ser estudado, assim como a reforma nacional, né, da Previdência. A VPNI tem que ser estudada em Navegantes com bastante critério. Muito bem, essa terminou. Rápido, chegamos, nos encontramos ali, né? Encontramos, né? Temos alguns minutos, né? Porque nós começamos às 20 horas e 8 minutos, temos mais quase 8 minutos, é isso? 4, 5 minutinhos? Nós temos 6 minutos, na verdade. 6 minutos. Isso. Então, vamos aproveitar, Liva, dessas questões todas que a gente acabou te fazendo aqui. Cada uma dessas questões aqui, elas acabam suscitando outras perguntas. A vontade de perguntar já na sequência, em cima da tua resposta, uma outra pergunta. Isso numa próxima vai ser assim. O pinga-fogo vai ser pergunta e a gente vai emendando as perguntas, porque a tendência dos políticos é falar demais, falar muito e responder pouco, né? Então a gente criou essa ideia do pinga-fogo justamente nessa questão. Você falou do hospital de Navegantes, eu quero tomar aqui. Precisa melhorar muito mais. Em que aspectos? Na estrutura, eu acredito assim, que a questão de atendimento, eu acompanho, tive até algumas experiências de alguns colaboradores nossos que já tiveram que usar o hospital, eles foram super bem atendidos agora recentemente,
né, alguns partos que foram feitos aí no hospital, assistência que foi dada ao parto, muito boa também. Então, eu vejo que nós melhoramos muito essa questão do atendimento, da humanização do Hospital do Navegantes. Mas nós precisamos melhorar mais. O hospital precisa ter uma estrutura melhor. Nós precisamos acabar, nós precisamos rever a estrutura que está feita ali, que algumas situações ali não condiz com um hospital. Então, precisa entrar dentro daquele hospital, trazer as pessoas que entendem de saúde e nós desenhar um projeto para Navegantes com relação ao hospital. Vou aproveitar nessa mesma linha, você disse que a UPA você não teria, mas a UPA ela nasceu, foi buscada pelo município, então você hoje criticaria quem a buscou. Mas ela existe para atender as urgências e emergências que não deveriam estar indo para o hospital. Na verdade, a UPA nasceu para isso. Né? Sim. E aí, hoje o governo não quer, parte das pessoas que já passaram por aqui dizem que não querem, mas para onde vamos encaminhar essas urgências e emergências? O hospital vai dar conta? Então, Tarcísio, assim, essa questão de ser contra a favor é muito complicado nós opinarmos assim de bate-pronto, né? Mas eu vejo assim, tem que ser feito estudo. Tem que ver a demanda que existe no hospital mesmo e o que a UPA vai trazer de resultado. Porque não adianta nós termos uma UPA lá, vamos usar um linguajar bem do dia a dia, meia boca. Né, tem que ser completa. Não. Tem que ser completa. Tem que ser uma UPA, não é? E aí nós estamos falando, policlínica. daí nós estamos falando de recurso para a saúde, que nós vamos ter dificuldades no futuro, ou já tem um orçamento apertado. E de repente nós vamos começar a querer botar várias UPAs e não vamos poder dar um atendimento para o hospital. Quando chega no hospital as pessoas com necessidades, e a gente já levou quantas pessoas lá com assim, extremas, né, necessidades de urgência no atendimento, e talvez a estrutura não comportasse aquele momento. Qual que é mais importante? Quando a gente fala sobre vida das pessoas, e a gente fala com os nossos entes, com as pessoas que a gente ama, todos os segmentos de saúde são importantes. Sim. Né? Mas nós temos que tomar decisões. A nossa vida é de certo. Decisões. Nesse caso, eu acho assim, ó, que fazer uma UPA e não ter o atendimento que uma UPA realmente tem que dar, não compensa. Não, tem que ser UPA, UPA, não é? Aí nós temos que ver só no orçamento para isso. Mas aí tudo bem, o município hoje está para implementar lá média complexidade, exames, atendimento de média complexidade. Que é uma demanda também grande e que em determinados momentos acaba sufocando gente que pensa ano aí sem receber, sem conseguir fazer um exame. Sim, é triste. E isso vai bater no prefeito, como na temporada você tem o acréscimo da população flutuante de bem para cá. Então, é nesse sentido que faço essa pergunta, já que lá atrás teve um governo que foi atrás de uma UPA. Conseguiu a UPA, trouxe para cá, mas não fez a UPA funcionar. Construiu o prédio. Sim, construiu o prédio, mas não fez a UPA funcionar. Ele sabia que era uma UPA. Os governos sabem o que é uma UPA, para que ela serve, né? E ela tem que ser UPA, não uma UPA... Meia UPA. Meia UPA, né? Podemos sair dessa área da saúde? Vamos lá. Uma pergunta específica ali a respeito da servidor público, mais especificamente sobre os professores. Tens alguma ideia de como valorizar essa área? Além de dar todo o suporte técnico e salarial, assim, eu não entraria na questão do mérito assim, somente de professores. Eu acho que todo servidor público ele tem que ser valorizado. Né? Sempre se fala, quando se fala em valorização de servidor público ou de colaborador, se pensa a primeira coisa no salário. Mas, na verdade, se tu começa a trabalhar essa questão, o salário aparece lá para o terceiro, quarto ponto que as pessoas entendem como uma valorização. Né? Ele é necessário, e todos trabalham pelo salário, pelo dinheiro, porque nós precisamos do salário para viver. Mas, assim, tu dar condições para as pessoas trabalhar, valorizar o trabalho deles, investir nas pessoas para elas se capacitarem, para que elas possam trazer o melhor resultado dentro. Apoiá-las nas atitudes que elas vão fazer, colocá-las nos locais certos de trabalho, para que elas possam se sentirem motivadas. Tudo isso é gestão de pessoas. E é o que nós precisamos trabalhar fortemente, seja com o professor, seja com o servente, seja com a pessoa que esteja varrendo rua, seja com a pessoa que está lá na secretaria ou numa sala fazendo o cadastro do contribuinte. Nós temos que achar as pessoas certas, no local certo, e valorizar as pessoas. Nós temos que trabalhar muito com a questão de meritocracia. As pessoas têm que ser valorizadas por aquilo que elas entregam. Nós não podemos simplesmente achar que aquela pessoa vai trabalhar lá e colocar ela e esquecê-la. Não.
Nós temos que analisá-la, fazer uma análise se ela tem perfil para aquilo, se ela gosta daquilo, e aí nós vamos ter que investir nessa pessoa. Questão de, rapidamente só, porque o nosso tempo está estourando. Bem rapidinho. Questão de reforma administrativa, especificamente, subprefeitos. Nossa, você acha sobre isso? Eu acho que Navegantes deve ser bem maior que Florianópolis, porque Florianópolis não existe nenhum subprefeito, Navegantes acho que tem 7. 7, 8. Então, assim, 9? Nós não precisamos, né? Sinceramente, nós precisamos trabalhar com gestão. Ok. Beleza, então. Bom, gente querida da internet, do nosso Clique Navegantes oficial, a nossa página da Dengo FM, né? Vamos agradecendo a audiência. Vamos te dar um minutinho para você se despedir aqui e dizer que amanhã temos mais uma entrevista que é... Bom, depois eu falo da entrevista amanhã. Liba, obrigado por ter vindo, tá? Por ter aceito o desafio de estar aqui conosco. De 7 convidados, 5 puderam estar aqui, 2 alegaram não poder estar. Esperamos que numa próxima rodada todos os outros possam vir. Quem sabe promover os debates que você colocou com todos, que seria muito mais interessante, inclusive, porque faz com que as pessoas que estão em casa possam começar a, usar uma palavra, medir as pessoas, né? Obrigado. Microfone para você fazer a tua despedida, depois nós encerramos aqui e passo para você. Beleza, obrigado. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, parabenizá-los, né, por essa atitude, por essa iniciativa de trazer as pessoas para o debate sobre Navegantes. Eu enxergo Navegantes como uma cidade promissora. Eu volto a falar, nós estamos sentados numa mina, num tesouro, né, e muitas vezes mendigando o pão. Nós precisamos desenvolver Navegantes, fazer com que ela cresça. Nós temos potencial e ferramenta para isso. Nós temos pessoas muito boas, né, que estão trabalhando hoje na própria prefeitura, as pessoas que estão querendo contribuir para o município. E a nossa proposta é fazer com que Navegantes melhore realmente. Né? Não faço avaliação do que está acontecendo hoje, mas eu sei que ela tem potencial para melhorar muito mais. E é isso que nós, um grupo de pessoas, estamos trabalhando e pensando Navegantes já há 4 anos. Nós queremos, de repente, ter a oportunidade de mostrar isso para a população. E esse momento aqui serve para isso também. Então, muito obrigado. Eu desejo a vocês aí sucesso nas próximas entrevistas e que possam ter continuidade nesse tipo de atitude. Beleza, então. Eu vou terminar aqui lembrando que amanhã nós temos a entrevista com o vereador Murilo. Me perdoe. Estou pensando no Lino Bento, que foi segunda, Cirilo Cabral, que foi ontem, amanhã é o vereador Murilo Cordeiro, e na sexta-feira o ex-prefeito Roberto Carlos de Souza, obedecendo a ordem de sorteio feito aqui nesse mesmo estúdio. Lembrando que nós estamos de olho na nossa Navegantes, para o futuro, olhando para frente, tá certo? Agradecer a quem nos ajudou, você ainda pode compartilhar, pode deixar pergunta, Liba tem o compromisso de olhar os comentários aí do Clique Navegantes para, se houver pergunta para responder para as pessoas, pode responder no Clique, ou então em individual responder, fica aí, se responder ou não responder, nós não vamos responder, tá? E dizer que, agradecendo a tua presença, a grande audiência das pessoas que aí estão nos acessando. Marlon, obrigado, boa noite, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Obrigado, Tarcísio, obrigado, Liba, a Dengo está sempre à disposição, né? Se você quiser trazer mais conteúdo aí, com certeza as portas estão abertas. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Dizer ao público que esse momento aqui é muito importante porque resgata a nossa esperança de que nós podemos sim ter uma cidade melhor no futuro. Aqui nós ao total são 5 pessoas, 5 lideranças que estão aí mostrando as suas ideias e provando que sim, dá para resgatar a nossa cidade, né, dá para ir para um rumo de desenvolvimento com certeza. Agradecer a participação do pessoal na internet, através do Clique Navegantes, e o pessoal que está nos ouvindo através da rádio Dengo FM. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, Dengo Notícias, a gente vai falar um pouquinho sobre essa entrevista de hoje, e à noite tem Murilo Cordeiro aqui sendo entrevistado às 20 horas. A todos uma boa noite e até amanhã.